Eu vou esperar mais um minutinho, tá? Para ver se aparece mais gente, senão a gente já começa. Bom, gente, vamos começar. Boa noite. Entrou mais uma pessoa aqui. Clara, boa noite. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Edileuza, né? Eu sou uma das professoras de Química do cursinho Marielle. Eu trabalhei durante esse ano com uma frente que a gente chamava de Frente Alice. Então, a gente tem duas professoras, a gente dividiu os conteúdos e tudo mais. E agora, né, que a gente está aqui na fase final, eu vou fazer a revisão da Unicamp. Espero que vocês gostem, que ajude vocês de alguma maneira. E na próxima semana nós vamos ter revisão da FUVEST com a outra professora, a Júlia, certo? Bom, não vou me estender muito, eu não quero cansar vocês. Eu preparei algumas coisinhas para a gente discutir. Não vai ser nada pesado. Eu quero falar um pouco sobre a prova de química, sobre a organização que vocês podem fazer, mas eu acho que é meio em cima da hora para a gente querer falar de conteúdo, para trabalhar alguma coisa mais pesada com vocês. Então, na verdade, eu estou aqui para dar alguns toques, algumas dicas, algumas coisas que podem ajudar aí no momento da prova. Então, essas dicas, elas vão servir para a prova da FUVEST, caso vocês também tenham ido para a segunda fase. A primeira coisa, eu queria também dar os parabéns para vocês, né? Quem está aqui nesse começo de ano estudando é porque ralou bastante ano passado, né? Então, está aí colhendo os frutos. Eu não sei que cursos vocês estão prestando, de que área, porque a prova, né, varia um pouco. Então, eu vou tentar fazer um apanhado mesmo para ajudar, desde quem vai prestar humanas aí, que, né, precisa de algo mais básico, até quem está aí na área de saúde e na área de exatas, que aí a prova de química vai ser um pouquinho mais puxada. Mas, enfim, né, se vocês estão aqui, é que vocês estão preparados, a gente só precisa lapidar aí algumas coisas, né? O que eu preparei, então, bom, algumas coisas sobre o conteúdo que a Unicamp cobra, sobre como as questões podem aparecer. Eu selecionei algumas questões, nós não vamos ficar aqui resolvendo questão, até porque a questão antiga, ela já caiu, não vai cair mais. Então, a intenção aqui é olhar a carinha da questão, verificar mais ou menos o que a banca examinadora espera de vocês, né? Quem vai corrigir a prova está esperando que você responda como, né? Como se organizar ali na hora de colocar a resposta no papel. E eu acho que isso é meio que geral para todas as disciplinas, né? Eu acho que vai funcionar bem. O que vocês devem ter visto na aula da Rebeca, de matemática, funciona muito bem para química também, né? A carinha, né, da resolução que a Unicamp espera de vocês é meio parecida para todas as disciplinas. Eu vou deixar o chat aberto, eu não vou conseguir ver o chat enquanto eu estiver projetando, mas pode levantar a mão, pode fazer pergunta, escrever aqui, pode falar no microfone. Então, assim, vamos interagir aí para que essa nossa aulinha de revisão seja útil para todo mundo. Então, pode fazer pergunta. Alguns alunos eu já conheço, estou vendo fotinhos aqui, ó, fico vendo a carinha de ex-aluno meu. Pode perguntar, viu, gente? Pode me interromper. Se tiver já alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar, perguntem, não tenham vergonha, porque pode ser uma pergunta que ajude o colega aí, né? De repente alguém tem a mesma dúvida e não tá com coragem de perguntar, ou enfim, perguntem, tá bom? Eu tô
abrindo aqui para quem for entrando, então, assim, talvez eu tenha que interromper um pouquinho, voltar aqui, deixar o pessoal entrar, porque eu estou usando o link da faculdade, então, a entrada aqui na aula tem que ser autorizada, mas eu fico indo e voltando aqui, e eu vou apresentar um resuminho. Gente, não precisa se preocupar, eu disponibilizo para vocês depois. Este resuminho é mais sobre algumas questões, né? Eu vou destacando alguns pontos. Eu acho que não tem necessidade de vocês se preocuparem em anotar, não. É mais mesmo, né, para deixar as coisas frescas na cabeça, então eu vou deixar tudo em slide, tá bom? Então, eu vou apresentar. Como eu falei, eu não vou ver o chat a partir de agora, então, se não estiver aparecendo, se estiver dando alguma coisa errada aí, faz um barulho, levanta a mãozinha, enfim, me mostra aí o que não está dando certo, tá? Eu vou colocar aqui na apresentação. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avise, tá? Eu vou só mostrar. Eu estou mostrando uma tela aqui, ó, de apresentação mesmo. Tem meu nome, revisão Unicamp. Eu vou sair um pouquinho e vocês poderiam, por favor, me dar um joinha aí se estiver aparecendo para vocês. Tá dando para ver, gente? Ok, sim, alguém? Tá dando para ver sim. Obrigada. Então, vamos embora. Vou voltar para a apresentação. Ops. Prontinho. Deixa eu parar e voltar, gente, porque compartilhamento aqui nem sempre funciona como a gente quer. Aí. Então, gente, o que eu coloquei aqui no compartilhamento? Qualquer coisa me avisem, tá, gente? Se não estiver aparecendo, dá um toque. As habilidades que a Unicamp está cobrando, vai cobrar de vocês durante a prova. Então, nesse slide aqui, eu coloquei algumas coisas que eu tirei do próprio manual do aluno. Então, tá acessível para vocês. E o que a Unicamp espera de vocês na prova de Química? A gente vai depois tentar localizar isso nas questões. Que vocês consigam ler, analisar, comparar e interpretar informações em textos variados. Coisa básica de todas as questões da prova. Inclusive tabelas, gráficos, figuras e imagens. A prova de Química, gente, ela vem recheada de tabela, de gráfico. Quase toda questão, ela vem com algum elemento desse para ser analisado. Importante, então, atenção às imagens da prova. Segundo ponto, resolver os problemas de química que envolvam contextualização de fenômenos, processos científicos, aplicação de conceitos e informações relacionadas a algumas situações. Então, normalmente vão aparecer notícias de jornal, de revista, situações do dia a dia relacionadas com química. Normalmente vem assim, uma notícia, um trecho, um gráfico de algum jornal, coisas desse tipo. Aqui vem a parte dos comandos. Isso aqui vocês já devem ter visto nas aulas das outras professoras. A gente sempre pega muito nesse ponto. O que a Unicamp está pedindo naquela questão específica? Então, grifa, gente, lá na prova, marca o que está sendo pedido. Olha só, descrever, analisar e relacionar conceitos fundamentais da química. Então, quando pediu para descrever, descreva. Então, atenção ao comando da questão. Isso vem sempre muito claro lá no texto. E o quarto, elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição, argumentação crítica e com base no conteúdo programático de química. Então, é um monte de coisa ali envolvido. Normalmente, o conteúdo de química, então, ele aparece dentro de situações do dia a dia que vocês vão ter que reconhecer. O conteúdo, eu vou passar por cima rapidinho e depois a gente vai dar uma analisada no que cai mais. É muito fácil encontrar, vários cursinhos fazem esse tipo de análise, né, de estatística mesmo, do que é mais cobrado, o que é mais importante. Então, simbora para a parte aqui do que vai cair na prova, quais são os temas. E aí eu vou tentar destacar alguns para vocês. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Gente, espero que vocês estejam vendo aí os slides, tá? Qualquer coisa, vocês me deem um toque. Então, o que vai ter aqui? Eu tô olhando meio de ladinho, gente, porque eu tô com o slide aberto na outra tela aqui. Então,
Olha só, o que vai cair em termos de conteúdo? Primeiro, materiais, ocorrência na natureza, purificação. Gente, aqui vai entrar coisas bem básicas, sabe? Desde aqueles métodos de separação, filtração, destilação, isso aqui entra nessa parte mais básica que aparece na prova. Símbolos e fórmulas relacionadas ali a átomos, moléculas e íons. A tabela periódica a gente vai estar presente na prova, principalmente na prova, né, específica, vai ter tabela lá. Então, quem for prestar humanas, talvez não apareça, né, uma tabela periódica explícita na prova, porque não é necessário, mas os dados aparecem na prova na forma de texto mesmo. Precisa de uma massa molar, precisa de um símbolo, aparece na própria questão. Quem for fazer prova específica de química, vai ter tabela com certeza, para consultar, para pegar os dados lá. Então, símbolos, fórmulas, esse tipo de coisa, tá fácil ali, tá tranquilo. Então, ó, massa atômica, massa molar, todas essas informações que a gente tira ali da tabela periódica vão estar disponíveis. Gases, né? Aquelas equações famosas de gás, de transformação gasosa, né? Mexer com pressão, com volume, com temperatura, muito possível que apareça. Misturas gasosas, difusão, vou passar mais rapidinho. Os estados físicos ali, né? Estado líquido, as soluções, concentração de soluções. Eu vou fazer uma revisãozinha rápida daqui a pouquinho das fórmulas principais aqui, ó, de concentração de soluções. Cai bastante, tá? Concentração em grama por litro, mol por litro, rótulo das coisas costuma aparecer muito na prova, então é legal saber interpretar essas expressões ali de concentração. A parte de estrutura atômica, né, isótopo, vou até citar o isótopo que está aparecendo aqui, aparece muito, gente, principalmente relacionando ali isótopos do carbono, relacionado a tratamentos, por exemplo, o iodo radioativo, usado no tratamento de câncer, é um tipo de isótopo do iodo. Então, esse tipo de conhecimento é importante aqui, de isotopia, falo dele já já. Bom, propriedades físicas e químicas dos elementos, radioatividade, né? Radioatividade importante aqui. Bom, parte de ligação química, saber reconhecer bonitinho, né? Ligação iônica, covalente, ligação metálica. Para isso precisa da tabela periódica, então, assim, legal dar uma olhadinha nisso, daqui a pouco eu comento também. Propriedades de algumas substâncias importantes, como água, dióxido de carbono. Gente, cai muito dióxido de carbono, vocês vão ver que dá para relacionar muito com química ambiental. E aí relaciona com biologia, com poluição atmosférica, então já cai na geografia também. Então tem um monte de coisa importante relacionada aqui com gás carbônico. O gás carbônico sempre aparece na prova. Amônia, cloreto de sódio, né, nosso sal de cozinha, o metano, que também é um gás de efeito estufa, mas também pode ser usado como combustível. Então, a Unicamp, ela acaba pegando substâncias do nosso cotidiano, coisas que no dia a dia vão aparecer. O gás carbônico, a água, né? Não se preocupem com fórmulas de, sei lá, do medicamento. Não. Quando tem uma substância mais complexa, vai ser dada a fórmula para vocês, né? Ninguém precisa memorizar fórmulas absurdas. Interações intermoleculares, importantíssimo, principalmente aqui, ó, ligação de hidrogênio, importante na água, importante no DNA também. Então, isso aqui é importante saber. Transformações dos materiais, isso aqui, principalmente lei de Lavoisier, né? Aquela da conservação da matéria, importante. Cálculo estequiométrico, que a gente fala para vocês o ano todo, né? Cálculo estequiométrico muito, muito, muito cobrado em provas. Aqui, cinética, né? Velocidade de reação. Aí eu estou passando um pouquinho mais rápido aqui, porque para não ficar aprofundando muito. Aqui, gente, aparece bastante relacionado a combustíveis. Quando a gente fala de transformações endotérmicas e exotérmicas, a Unicamp, como fala muitas coisas do cotidiano, combustíveis, liberação de calor quando você queima lá gasolina, álcool, comparação entre combustíveis, pode aparecer aqui, ó, em termoquímica, importante também. Equilíbrio, que cai pra caramba, gente, vou ser bem realista, desde quando eu prestei vestibular da Unicamp, eu lembro de questões de equilíbrio na prova, olhando a prova dos últimos 2, 3 anos, sempre tem equilíbrio químico, vou, né, separar uns minutinhos para falar de equilíbrio, mostrar uma questão que eu separei, de deslocamento de equilíbrio para vocês. pH, super importante, né, acidez, basicidade, relacionado com o dia a dia, continuando aqui, eletroquímica, quando fala de pilha, né, bateria, essas coisas também que sempre aparecem, relacionar com física, isso pode ser cobrado numa questão interdisciplinar, por exemplo.
Bom, né, eletrólise e tudo mais. Essa parte aqui de transformações, né, relacionadas à atmosfera, relacionadas ao ambiente aquático marinho, acidez do mar, acidez de rio, importante também. E fechando, uma coisa que vocês vão ver que cai muito na FUVEST, se algum de vocês for prestar, a química orgânica costuma ser muito cobrada na FUVEST, na Unicamp numa proporção muito mais baixa, mas tem lá no programa, né? Então pode ser cobrado alguma coisa de química orgânica. Aqui a nomenclatura, as principais funções orgânicas, né? Álcool, ácidos carboxílicos, lá o vinagre, que aparece bastante, mas de uma forma mais leve do que na FUVEST. Quem for prestar FUVEST, foco aqui na química orgânica. E aqui no final, polímeros, vira e mexe, cai por quê? Porque envolve plástico, envolve poluição, então assim, dá uma estudadinha em polímero. Este é o programa, quer dizer, gente, pode cair uma infinidade de coisas. Bom, e o que cai mais? Eu peguei, vou deixar até o link aqui para vocês, se vocês quiserem depois dar uma olhada, lá no Guia do Estudante da Editora Abril. Por quê? Tem de outras disciplinas também, de física, de matemática, de história. Eles fizeram ali, né, uma estatística dos últimos anos, ó, de 2009 até 2021, do que mais tem aparecido na prova da Unicamp. Então, o que cai bastante em química, que a gente tem que dar uma atenção maior. Então, vamos lá. Principais tópicos dentro de tudo isso que eu comentei. Físico-química, ó, 44%. E o que vem a ser físico-química? Bom, termoquímica, né? Delta H, entalpia, calor das reações, soluções, muito cobrado aqui dentro desse assunto, equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio, tá tudo dentro de físico-química. Então, são assuntos, veja que a Unicamp, né, ela cobra ali em grande porcentagem uns assuntos que são trabalhosos, que os alunos costumam ter bastante dificuldade. Quer dizer, então, que eu só tenho que estudar físico-química? Não, gente, porque em química geral, ó, 36%, quase 37%. E química geral é química básica. São os ácidos, são as equações químicas balanceadas, bastante atenção na hora de escrever, de balancear a equação. Mol, massa molar. Alguém entrando aqui, gente. Então, tem muita coisa aqui em química geral, de química básica mesmo, super importante, que vocês precisam saber. Então, dá para pontuar bem, sabendo coisas mais gerais de química. Entrando aqui mais gente. Então, até separei uns assuntos mais cobradinhos, ó, fiz um resuminho. De geral, o que é muito importante? Estequiometria, né? Cálculo estequiométrico de mol para massa, massa para mol. Aquela linguagem química básica mesmo, representar o símbolo, a fórmula de algumas substâncias. Leis ponderais, lei de Lavoisier, conservação de massas, tudo isso está dentro de química geral. Então, tem bastante coisa aqui, ó, basicona, que costuma ser cobrado lá na prova da Unicamp. Meio ambiente, aqui com, né, 9%, meio ambiente aparece muito, gente, nas questões interdisciplinares. Então, juntamente com biologia, com geografia, falando de situações de poluição e tudo mais, meio ambiente aparece bastante. Vou até dar uma dica daqui a pouquinho, disponibilizo até um link para vocês para dar uma lidinha sobre química verde, que está muito em alta, andou aparecendo em provas da FUVEST, em provas da Unicamp também, algumas citações sobre química verde, que são alguns princípios da química para evitar a poluição, para evitar a destruição do meio ambiente. Tem muita relação com essa visão ruim que as pessoas têm da química, né? Isso aqui faz mal. Faz mal porque tem muita química. A química verde, ela vem meio que desmistificar um pouco isso, né? São princípios, principalmente relacionados ao meio ambiente, que a química está, enfim, implantando nos últimos anos, né? Preocupação mesmo em não poluir, não destruir. Atomística, ó, 5%, né? 4,5% aqui. Atomística, gente, são aqueles modelos atômicos, a estrutura interna do átomo, né? O que tem no núcleo, o que tem na eletrosfera. Essa parte aqui, 5%, né? Ali não é muito, mas é importante saber. Além disso, ó, química orgânica. 5% ali, 4,59%, que é a parte, principalmente, gente, química orgânica básica. Então, aqui vai aparecer muito petróleo, vai aparecer bastante o álcool, né, o etanol. Inclusive, eu separei questão para mostrar para vocês, falando do etanol, né, o álcool combustível que a gente utiliza aí. Então, é isso que vai aparecer em química orgânica. Normalmente, nada muito elaborado.
Aqui também pode aparecer plásticos, né? Porque está dentro de polímero. É isso que aqui a gente tem que dar uma olhadinha dentro de química orgânica. Bom, isso é o que eu separei aqui, né? Para a gente introduzir o assunto, enfim. Até aqui, gente, pergunta, dúvida, tá tudo bem? Sim, não, talvez. Tô até olhando aqui, ó, se vocês estão aí mesmo, gente. Tudo bem? Então tá, ó. Então, estrutura geral da prova, né? Já comentei. Bom, onde vocês vão encontrar as questões de química, né? A gente está com uma turminha boa aqui, ó, tem vários alunos, tem mais de 10 pessoas. Eu não sei exatamente as áreas aí que vocês vão prestar, mas enfim, onde a química vai aparecer nas questões de prova? Pode aparecer lá no primeiro dia, nas questões interdisciplinares, principalmente, né, questões relacionadas ali, aquelas questões de inglês que às vezes aparecem na prova, que vão aparecer, né? Às vezes não, vão aparecer na prova de primeiro dia. Pode ter uma questão de inglês envolvendo ciência da natureza. Então, pode aparecer química ali, né? Escondidinha ali dentro. Então, pode aparecer até no primeiro dia algo relacionado com química. Nada muito aprofundado, porque a prova do primeiro dia, né? Português, redação e inglês. Na prova de inglês, eu já vi questão envolvendo química. Ops. Aí vamos para o segundo dia. Quem for fazer, né, provas da área de biologia e de saúde, ops, tá pulando tudo aqui, gente. Da área de biologia, o que vai ter? 6 questões de biologia e 6 questões de química. Então, a área de biológicas de saúde vai ter uma quantidade grande de questões de química para estudar aí, então, para desenvolver metade da prova. Então, tem que dar uma aprofundadinha maior em química. E o pessoal de exatas e tecnológicas também, né? 6 de física e 6 de química. O pessoal de humanas está de boas, né? Não vai ter que pensar em química no segundo dia. Então, para quem for prestar humanas, gente, foca na química geral mesmo, no basicão, naquela coisa, né, mais de conhecimento básico de química. Agora, o pessoal que for fazer aí, né, química no dia de específicas, vão focar em algumas outras coisas mais importantes. Vou falar um pouquinho depois de equilíbrio e tudo mais. Então, é isso. Quem tem que estudar com um pouquinho mais de empenho ali é o pessoal das específicas aí. Biologia, né, área de saúde, exatas e tecnológicas. Deixa eu descompartilhar aqui um pouquinho, e aí eu vou escrever umas coisas, tá, gente? Eu vou pegar uma tabela periódica para a gente discutir umas coisinhas importantes da tabela. Eu peguei a tabela do ano passado, da Unicamp, para usar. Deixa eu ver se eu acho uma tabela fácil aqui. Para a gente usar uma tabela semelhante à da prova. Eu espero que vocês estejam vendo uma tela rosa com uma tabela ao fundo. Eu vou sair um pouquinho e vou voltar no chat para vocês me confirmarem, tá bom? Rolou, gente, de aparecer para vocês? Telinha rosa com tabela ao fundo? Ó. Sim, não, talvez. Não? Ixi, vou tentar de novo. Espera aí. Vou tentar colocar do lado aqui, gente. Agora acho que vai, gente.
Rolou? Aí. Gente, essa tabela que eu estou apresentando é a tabela que eu copiei da prova do ano passado. É esse tipo de tabela que vai aparecer para vocês lá na prova impressa. Vou tentar até deixá-la um pouquinho maior. Então, no início lá da prova específica de vocês, vem lá essa tabela que vocês vão usar durante a prova toda. E deem uma olhadinha aqui, ela não está muito nítida, mas assim, é uma tabela basicona. Então, dando dicas aqui para vocês fazerem algumas separações nessa tabela. Deixa eu botar isso aqui. Olha só. Ela não vem com separação entre metais, ametais, ela não vem com nenhuma cor, né? Que a gente, às vezes, na hora de estudar, está acostumado com umas tabelas mais coloridonas. Então, vou dar uma dica importante aqui, ó. Lá na hora da prova, faz essa separação aqui, ó. Pega aqui na família 13, já vou falar rapidinho das famílias, e dá uma pintada aqui, ó, uma escadinha, ó, tô fazendo uma espécie de uma escadinha mesmo aqui, ó, até aqui embaixo. Essa escadinha que eu pintei, muito mal feita aqui, são os semimetais. Por que que eu estou dando essa dica? Principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade em química, é melhor separar a tabela dessa maneira. Por quê? Lá do lado direito da tabela, vou marcar em verde aqui, ó. Esse povo aqui, ó, desse lado direito, dessa escadinha que eu pintei, são os ametais. Os ametais são os elementos com alta eletronegatividade. Eles atraem muitos elétrons. Eles têm tendência a formar ânions. Tem várias coisas aqui que podem ajudar em questões. Aqui nessa parte que eu pintei, tem um elemento muito importante que é legal conhecer. Acho que dos semimetais, só tem dois que eu acho que vale a pena vocês saberem. Deixa eu coisar aqui. Que são semimetais. O principal deles aqui, ó, é o silício, porque o silício é importante lá nos semicondutores para fazer celular, para fazer... Ops, que tá péssimo aqui, deixa eu escrever melhor. E o germânio. O germânio fica logo aqui embaixo, ó. Então, silício e germânio são os dois únicos semimetais que é legal conhecer. O silício, por conta do Vale do Silício lá nos Estados Unidos, que é aquela região onde se produz, né, os chips, é importantíssimo. Silício e germânio. Tudo que está aqui do lado esquerdo são metais. Ah, e tem uma exceção, né? A gente tem aqui em cima, ó, o hidrogênio que não é metal. Por que que eu estou falando disso? Uma das coisas que é importante saber de química básica é sobre ligações químicas. E aí a gente tem 3 tipos específicos de ligação. Primeiro é a ligação iônica. Então, isso aqui pode ajudar lá para a prova na hora de vocês reconhecerem uma substância iônica. A iônica, substâncias iônicas, elas vão envolver os ametais, deixa eu pegar aqui, queria tentar pegar um marcador. Os ametais, que são esses aqui, ó, do lado direito dos semimetais, com os metais, que é esse povo do lado esquerdo. Então, o que a gente tem aqui? Exemplo de uma substância iônica. Eu posso ter o ferro ligado com oxigênio. Estou tentando escrever aqui, tá péssimo, gente. Mas olha só, oxigênio, ametal, ferro, metal. Então, a combinação de metal com ametal vai dar uma substância iônica. Coisa básica, importante saber. Outra coisa importante saber, os metais têm uma tendência muito grande a perder elétrons. Vou mostrar isso numa questão que eu coloquei para vocês no resuminho. O ferro, por exemplo, por ser um metal, tem tendência a formar cátion. Ele tem tendência a perder elétrons. Quando eu tenho uma substância que vai sofrer oxidação, perder elétrons, normalmente esse material vai ser metálico. O ferro sofre oxidação quando ele forma ferrugem, por exemplo. Então, é uma tendência desse elemento, e isso a gente consegue visualizar na tabela. Ah, e o ametal? O ametal, no caso o oxigênio, ele é um ótimo oxidante. O oxigênio oxida as coisas, tem uma tendência forte a receber elétrons, então ele tem uma tendência a formar o ânion numa ligação iônica. Isso aqui é questão de prova, muitas vezes. Você saber reconhecer quem vai receber, quem vai perder elétrons. Aí, se eu estiver falando de uma ligação, né, de uma substância que envolve ligação entre ametais, só com esse povo do cantinho aqui, e o hidrogênio também. Ah, eu estou falando de uma ligação covalente. Eu estou falando de um tipo de substância, por exemplo, a água. Deixa eu escrever aqui, ó, covalente. Ups. A água é uma substância covalente que vai ser formada só por ametais.
Então, vou escrever aqui, covalente. Exemplo, água. Olha aqui, aqui eu já não vou ter a presença de ninguém perdendo ou recebendo elétrons, vou ter compartilhamento. Aqui eu tenho um tipo de substância que a gente chama de molécula. Água é molecular. Água é uma molécula que tem uma determinada geometria, que tem uma determinada polaridade. Lembra que eu mostrei lá nos assuntos cobrados que algumas substâncias era importante saber polaridade? A água é uma delas. O gás carbônico é uma substância que é importante conhecer polaridade. Olha lá, ó. Geometrias diferentes. Gás carbônico, apolar. Água, polar. Substâncias com polaridade diferente não têm afinidade. Já, né, dá para explorar um monte de coisa aqui. Por último, para fechar, a gente tem a ligação metálica, que o nome já diz, envolve apenas metais. Exemplo, a ligação metálica vai estar ali, por exemplo, numa barra de ouro, né? Vamos ser chiques, vamos falar de uma barra de ouro. Como que eu represento uma barra de ouro, gente? Quando a gente está representando um metal puro, exemplo, ouro, a gente vai usar o símbolo do metal. Atenção que a gente encontra isso na tabela, ó. Ouro, símbolo AU. A maiúsculo, U minúsculo. Esses detalhes de fórmula, de maneira de escrever, é importante também, esse tipo de detalhe é cobrado, né? Por exemplo, se a gente for lá na prova da Unicamp e escrever o sal de cozinha assim, ó, NaCl, a pessoa morre. Porque não existe isso aqui. Então, atenção aos detalhes, né? Na hora de escrever, a gente está falando de uma prova dissertativa. Então, cuidado na hora de escrever, de ser claro. Então, ó, Na, o sódio, A maiúsculo, A minúsculo. Cl, cloro, C maiúsculo, L minúsculo. Todo elemento químico que tem duas letras, um maiúsculo, outro minúsculo. Detalhe importante para não perder tempo, não perder ponto, né? Outra coisa aqui, como que eu represento, então, um pedaço de ouro, uma barra de ouro? Ouro no estado sólido. Quando a gente está falando de metais, a gente usa o símbolo do elemento e coloca o estado físico, para indicar que eu não estou falando de um átomo de ouro, eu estou falando de um pedaço de ouro. Todo metal é sólido? Não. Todo metal, exceto o mercúrio. Se eu estiver falando de mercúrio, que é um metal importante, cai bastante em prova porque ele é um metal pesado, tóxico, o mercúrio é líquido à temperatura ambiente. Então, esses detalhezinhos na prova de usar o símbolo correto, escrever o estado físico, balancear a equação química, tudo isso vai colocando vocês na frente de outros alunos. Lembrando, né, que toda questão de química, ela vai ter item A e B. Ou seja, normalmente um item A um pouco mais simples, o item B um pouquinho mais elaborado, mas sempre dá para pontuar alguma coisa, né? Cada questão vale 4 pontos, então o item A vale 2, item B vale 2. Gente, não deixa a questão em branco. Vão pontuar lá pelo menos um em cada questão, né? Quem não tem afinidade com química, não deixa nada em branco, não. É muito triste quando a gente ouve assim que um aluno da gente zerou alguma prova e às vezes não entrou por causa disso. Então, simbora, gente, não deixar nada em branco. Escrever alguma coisa sempre. Então, assim, queria falar das ligações químicas, porque eu acho que para quem vai prestar curso de humanos ali, é básico conhecer a tabela. Outra coisa que muitas vezes vocês confundem, aí eu quero dar esse destaque aqui, toda a tabela vem com legenda. Essa aqui, gente, a legenda fica, né, no canto inferior, aqui embaixo. Por que essa legenda é importante? Na hora da prova do nervosismo, a gente esquece. Onde que está o número atômico? Onde que está o número de massa? Onde eu encontro cada coisa na tabela? A legenda me diz. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. O número atômico, nesta tabela, então não existe um lugar obrigatório para o número atômico. Nesta tabela, ele está representado no cantinho superior esquerdo. Ah, ele poderia estar no direito? Poderia. A legenda é que vai me dizer. O símbolo, o nome, olha onde está a massa, ó. Massa atômica nesta tabela dada pela prova, está na parte inferior aqui, ó. Outra coisa importante, posso arredondar? Deve arredondar. A maior parte dos elementos químicos a gente vai usar para fazer conta, para fazer cálculo, o número mais próximo, né? O inteiro mais próximo. Então, por exemplo, vou mostrar o ferro aqui, que eu estava falando dele agora. Qual que é o número atômico do ferro? O número atômico vai sempre ser um valor inteiro, porque o número atômico é igual ao número de prótons. Então, ó, o ferro, ele tem 26 prótons, tá aqui em cima. Normalmente, quando a gente ensina para vocês a representação, a gente faz assim, ó, símbolo do elemento, número atômico aqui, ó, na parte de baixo.
essa representação não é usada na tabela, tá vendo? Então, cuidado com isso aqui. O número de massa do ferro, olha aqui, 55,84, bom, 56. Vou arredondar. Posso colocar ele aqui em cima, ó, 56. E essa representação aqui é muito comum também nas questões de prova. Outra coisa que aparece muito, fiquem muito atentos, é carga, positiva ou negativa. Exemplo, ferro 2+. Isso aqui, que a gente chama, né, da carga do íon, indica que ele é um cátion, que ele perdeu 2 elétrons. Isso aqui vai aparecer sempre do lado direito aqui em cima. Isso aqui tem uma posição obrigatória. Ou seja, na tabela, os elementos são representados de forma neutra. Eu estou representando ferro, cobre, cadê o cobre aqui? Cobre, ouro, tudo átomo neutro. Quando a prova estiver falando de íons, ela vai te dar essa simbologia aqui, ó. Perdeu elétrons, ganhou elétrons. Então, bastante atenção com essa simbologia básica aqui, na hora de escrever, né? E cuidado com a posição na tabela. Repara, ó, o número atômico está em cima e o de massa está embaixo, né? Então, cuidado para não usar essa representação aqui e se confundir tudo. Coisinha simples aí. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que separar para falar para vocês. Eu tinha separado, gente, algumas questões. Então, agora eu quero mostrar as questões. Eu não vou resolver questões de prova, como eu falei para vocês, questões grandes, tal, porque eu não acho útil. As questões antigas já caíram, né? Não tem mais, gente, o que olhar, assim, em termos de resolver, tal, questões antigas. É mais para olhar como é que é a cara da prova mesmo. Então, ó, eu vou colocar de volta lá naqueles slides que eu estava compartilhando. Se não estiver vendo, gente, alguém me dá um toque, tá? Me avisa, mas é para estar aparecendo aí, bonitinho. Então, eu coloquei a tabela para vocês, né, se familiarizarem aqui. E aí, vamos olhar algumas questões e vocês vão ver que muitas vezes, gente, não precisa de uma fórmula química para responder. É mais conhecimento geral do que tudo. Vou lá aqui, foi para a tabela. Ó, eu peguei uma questão de 2020. Eu peguei só questão recente mesmo, 2020, 2021, que foi essa prova diferente do ano passado, né? Aquela prova, primeira prova da pandemia. Então, uma prova meio estranha, assim, da Unicamp. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Quando vocês forem responder lá na hora da prova, gente, rabisca mesmo, marca as coisas no texto. Eu vou mostrar uma questão já em que a resposta dela todinha está no texto, praticamente. Mas vai marcando, tá? Bastante atenção no que está pedindo. Então, ó, fala. De Volta para o Futuro ou Túnel do Tempo são obras de ficção em que personagens são transportados para o passado. Imagine se você voltasse no tempo algumas décadas no Brasil. Duas situações em que você se depararia estão resumidas no texto 1 e no texto 2. Na verdade, o texto 1 é um gráfico, né? Falei para vocês dos gráficos, e o texto 2 é um pedacinho ali de uma reportagem. É claro que ninguém iria acreditar que você veio do futuro, mas considerando o que você conhece hoje, então, ó, conhecimento geral, que sugestões você daria? Então, lembra disso que eu falei para vocês do comando? Ó, sugestão. O que vocês dariam como sugestão para os administradores da época, né, lá no passado? Descreva cada uma delas no item correspondente. Então, ó, vocês vão sugerir soluções para problemas que a gente sabe que hoje em dia acontecem. Então, vamos lá. Primeiro, para amenizar o problema gerado pelo aumento do preço do petróleo na produção de combustíveis, a gente vai olhar já o gráfico de novo do texto 1, apresente uma alternativa tecnológica adequada. Aponte uma vantagem e uma desvantagem. Então, vamos lá. Ó, a gente sabe, olhando o gráfico aqui, que olha lá, deixa eu pegar aqui do lado de cá. Nos anos 70, aqui, ó, o preço do petróleo começou a subir muito, ó. Tá vendo? Lá nos anos 80, quanto que chegou. E aí depois teve uma queda, mas enfim, o petróleo, né, que é usado para produzir muitas coisas no dia a dia, né, principalmente ele usado como combustível, o aumento dele causou problema. O que a gente pode sugerir para melhorar isso? Vamos para a segunda questão. Vou falar das duas, depois a gente vai nas respostas. O barulho produzido pelas latas nos horários das coletas de lixo tornou-se um dos alvos mais frequentes da seção queixas e reclamações. Gente, quem viveu aí um tempo atrás, vocês podem perguntar para os pais, para os avós de vocês,
A coleta de lixo era feita em latas, as pessoas colocavam latas do lado de fora de casa, ou caixas mesmo de papelão, rasgava tudo, cachorro mexia, colocava tudo ali, e aí passava o caminhão recolhendo e pegava essa lata, despejava dentro do caminhão, fazia um barulho, jogava. Então, era assim que era recolhido o lixo, né? A gente está falando de uma época em que não se utilizava saquinhos de plástico. Aí fala que é do estado de São Paulo, nas décadas de 40 e 50, mas as populares latas de lixos já estavam com os dias contados nos anos 50, nos anos 70, desculpa. Quando a Prefeitura de São Paulo fez uma experiência com sacos de polietileno. Olha aqui a química orgânica aparecendo, gente. Polietileno é plástico. Como mostra a notícia do texto 2. Aponte uma vantagem e uma desvantagem de utilizar saco de lixo plástico. Vamos voltar aqui no textinho. Ó, o textinho do saco de lixo diz o seguinte, ó. Lixo fica em saco plástico. Sacos plásticos que custam barato e evitam mau cheiro, a presença de ratos e moscas, além de vira-latas, poderão ser usados em São Paulo como depósito de lixo domiciliar. O sistema alcançou resultados satisfatórios nos Estados Unidos, na Europa, e tornará mais rápida a coleta de lixo. Gente, presta atenção nisso, tornará mais rápida a coleta de lixo, porque os lixeiros não precisarão mais depositar as latas e os velhos latões, né, nas calçadas ou caixotes atualmente em uso. Então, ó, ele dá uma dica aqui de uma possível vantagem que a gente pode citar como resposta. Facilita a coleta. A gente já sabe, então, que isso aqui pode ser uma resposta da questão. Simbora. Ó, o item A, então, pedia para a gente propor soluções para amenizar o problema do petróleo. E aí, gente, olha o tanto de resposta possível. Vocês poderiam falar das fontes alternativas de energia. Hoje em dia, a gente já sabe que pode substituir o petróleo por energia eólica. A gente pode substituir por energia solar pelo etanol, álcool combustível, substitui derivados do petróleo em muitas situações. Ele pediu para citar, então tem várias possibilidades, e citar vantagens e desvantagens. Foi colocando aqui, ó, energia eólica, né, energia do vento. Vantagem é que não é poluente. Desvantagem, você precisa estar numa região que facilite, que seja possível captar vento. Né? Numa grande cidade, por exemplo, você não vai conseguir utilizar energia eólica. Energia solar, a gente tem que é não poluente. Custo elevado, super caro instalar as placas, né, para captar energia solar. O etanol, um combustível renovável, né, um biocombustível, desvantagem, precisa plantar cana-de-açúcar. Então, você tem a monocultura, você tem, né, você deixa, às vezes, de produzir alimentos para utilizar a área, né, para plantio de cana, não planta alimentos. Exemplos. Biocombustíveis, a gente pode utilizar, em Campinas tem ônibus que são movidos, né, a biocombustível, então você tem essa vantagem de aproveitar restos de óleo usado. Por outro lado, é um tipo de material difícil de coletar. Onde você vai fazer, né, a coleta, onde você vai tratar essa matéria-prima? Então, várias situações aqui com possibilidades, vantagens e desvantagens. E o item B, só voltando aqui, ele perguntava, né, ó, vantagem e desvantagem, uma de cada, de utilizar os sacos de lixo. O próprio texto dizia que tornava a coleta mais rápido. Então, a gente poderia responder isso como uma das vantagens. Ó, armazenamento mais higiênico de detritos, ou seja, né, evitar rato, evitar barata, os animais mexendo no lixo, mais rapidez na coleta, uma das coisas que era dito lá no texto, facilidade para descartar e transportar. Tudo isso podia ser citado, podia escolher apenas uma. Desvantagens. Aí vem a situação que hoje em dia a gente está vivendo, o acúmulo de plástico, né? O lixo que é gerado quando a gente utiliza o tal do polietileno, que ele não citou como plástico, mas a gente sabe que é poluente, que não se degrada, que fica aí, né? Séculos, às vezes, né? Muitos anos no meio ambiente. Então, um exemplo de questão, gente, que não se utilizou uma fórmula química, um cálculo, um nada na resposta. É uma questão muito tranquila de responder. Até aqui, gente, tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês têm alguma dúvida? Estou com o chat aberto, se tiver alguma pergunta, eu respondo. Tudo bem? Beleza. Eu selecionei várias questões, gente, todas elas estão com resposta, daí depois vocês podem olhar com mais calma. Eu vou focar em algumas que eu acho que são mais úteis, assim, que pode ajudar mais gente.
Vou comentar sobre essa segunda questão, que é uma questão, de novo, com assunto básico de química, e é bom para relembrar algumas coisas. Então, é uma questão que fala de panela de pressão. Quando a gente fala de transformações físicas e químicas, a gente tem alguns pontos ali que é matéria de, gente, primeiro ano do ensino médio. Quando a gente fala de mudança de fase, né? Passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, gráficos de transformação de fase, parece uma coisa muito básica, mas olha como que isso aparece aqui nessa questão. Vou ler aqui. Diz assim, ó. Quando colocada em um recipiente, a água sofre evaporação a partir da sua superfície, tendo como resistência física a evaporação, a pressão sobre essa superfície. Gente, está relacionando a água evaporando com a pressão atmosférica. Então, por exemplo, quando a gente está num lugar de baixa pressão atmosférica, sei lá, numa cidade de bastante altitude, a água evapora com mais facilidade. Por quê? Porque tem menos pressão sobre a água, ela evapora mais facilmente, o ponto de fusão, né, e de ebulição da água muda. Então, está relacionado com essas coisas. Eu estou numa montanha, a água vai ferver mais fácil ou vai ferver mais difícil, né? Mais dificilmente. É isso. Bom, aí ele fala, ó, se a pressão do vapor da água atingir o valor da pressão que age sobre a sua superfície, a evaporação tende à formação de bolhas. Então, ele está dizendo assim, a água ela só consegue entrar em ebulição quando a pressão daquele vapor ali se iguala com a pressão do ambiente. É isso que ele está dizendo. Nessa situação, a temperatura da água permanece constante até a evaporação total. Eu já vi questões cobrando, por exemplo, questões básicas assim, já está fervendo a água que eu estou cozinhando alguma coisa. Se eu aumentar o fogo, vai cozinhar mais rápido? Aqui tem uma resposta para isso. Ó, durante a mudança de fase, durante a ebulição, a temperatura da água permanece constante. Não é só da água, gente. Qualquer substância, enquanto está mudando de fase, ela permanece com a temperatura constante. Isso é um dado importante aí. Bom, aí ele diz, ó, o cozimento de alimentos é uma forma simplificada, né? De uma forma simplificada, uma coleção de processos de reações químicas, né? Processos ou reações. Neste contexto, cite a principal vantagem do uso de uma panela de pressão, né? No lugar de uma panela comum. Por que é melhor usar uma panela de pressão? E explique, do ponto de vista científico, a mudança que seu uso promove em relação ao cozimento em uma panela comum. Ele quer que você explique se vai ser mais rápido o cozimento, se vai ser mais devagar, por quê, como você chegou nessa conclusão. Então, tem uma explicação aí para dar, né? Atenção ao comando. Aqui, letra B, que ficou com 2 Bs aqui. Em uma panela de pressão, foi colocado um determinado volume de água. Considere os seguintes processos, realizados separadamente para ferver a água até a evaporação completa. Então, 3 processos. Primeiro, a panela aberta sem tampa. Vai ligar o fogo, vai deixar a água esquentar e evaporar. Ó, panela aberta, a pressão ali, né, da água, a pressão do vapor da água é pressão ambiente. Fechar a panela apenas apoiando a tampa na parte superior. Então, ó, encostei a tampa na panela, vou ligar o fogo e deixar a água esquentar. E a terceira situação, encaixar, fechar, vedar lá a tampa e fazer o mesmo processo, ligar o fogo e aquecer. Então, 3 situações, panela aberta, panela tampada, mas só com a tampa encostada, e a panela vedada. O gráfico abaixo, já vou mudar para o gráfico, que está no espaço de resposta, ó, o gráfico, a resposta vai ser feita em cima do gráfico, contém 3 curvas com a temperatura da água em função do tempo. Uma relacionada com cada situação, tá? Correlacione, então, nós vamos ter que associar cada uma dessas curvas aqui, que vão aparecer no gráfico, com as situações dadas, e justificar a resposta. Então, não é só colocar qual curva é de cada situação, vai ter que explicar, e aí ele fala, desconsidere a contribuição da massa da tampa, porque se a tampa for muito pesada e tal. Enfim, vamos para o outro ponto. Olha só, respondendo. Tem um gráfico aqui, que é o gráfico que estava na parte de respostas. Então, assim, já foi dado pela Unicamp. A gente precisa associar cada curva com cada situação. Então, primeiro, ó, a gente tem uma situação em que a panela está aberta, uma situação em que a panela está
fechada, mas não está lacrada, né? Então, a tampa está só encostada, e tem uma situação com a panela vedada. Aqui, o mais fácil de localizar nesses três gráficos é o gráfico da panela de pressão fechada, né? Vedada. Por quê? Quando a panela de pressão, né, quando a água ali dentro começa a evaporar, a pressão dentro da panela fica maior do que a pressão do lado de fora. Então, a pressão interna vai fazer com que a temperatura de ebulição da água aumente. Então, panela de pressão, lá dentro a água vai ferver numa temperatura mais alta. A gente já pode associar com a curva A. Por quê? Vou pegar uma caneta aqui. Olha só, nessa curva A temperatura esse é mais alta, a temperatura de ebulição, né, é mais alta do que na curva B e C. Então, ó, aqui, esse ponto do gráfico onde fica constante, né, a temperatura, o gráfico fica retinho ali na horizontal, é a temperatura de ebulição. E ela é mais alta do que nos outros dois casos. Então, a gente já sabe que aqui é a panela de pressão. Agora, e entre o B e o C? A gente tem uma situação de panela aberta e uma situação em que a panela tem uma certa resistência ali, né? A água tem uma certa resistência com a tampa que está só encostada. Com a tampa, gente, a água vai ferver mais rapidamente. Então, vai atingir a temperatura de ebulição mais rápido. Seria a curva B. A curva C demora mais, ó, a subida do gráfico, mas ela atinge também a temperatura de ebulição, só que, né, num tempo mais curto. Só que aqui, olha só, a temperatura de ebulição é igual nos dois casos, panela com a tampa só encostada e panela aberta, só que uma demora mais que a outra para atingir. Então, tudo isso está explicado ali em cima, ó, na panela de pressão, o ponto de ebulição da água aumenta, então a gente consegue associar. Vou pular aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente teria que responder, tinha esse quadrinho lá na prova, né? Era associar cada situação 1, 2 e 3 com as curvas, primeira coisa, e explicar o que estava acontecendo. Lembrar que ele perguntava, né? Como que você concluiu isso? E na situação B, deixa eu voltar aqui. Opa, desculpa, eu respondi a situação B. Na situação A, ele perguntava aqui, ó, o cozimento dos alimentos de uma forma simplificada, né, um processo tal. Cite a principal vantagem do uso da panela de pressão. Bom, qual que é a principal vantagem, gente? A panela de pressão, por ter esse aumento, né, de temperatura de ebulição, vai fazer com que os alimentos cozinhem mais rápido. Então, você tem lá uma batata, panela aberta, vai cozinhar a 100 graus Celsius. Panela fechada, vedada na panela de pressão. Pode cozinhar a 102, 105, 100 e muitos graus, dependendo da pressão atingida ali dentro. Então, cozinha mais rápido, porque a temperatura atingida dentro da panela é mais alta. E a associação com cada uma das curvas é essa que está mostrada aqui, ó. A gente tem, né, ó, 3, 2 e 1 associados com a situação de panela aberta, panela fechada e panela vedada. Questão, de novo, muito simples, que não envolveu uma conta, um cálculo, né, um nada, uma fórmula esquisita, nada disso. Então, é mais para tranquilizar vocês mesmo, o tipo de questão, deixa eu descartar o escrito aqui, que vocês vão encontrar na prova. Deixa eu passar mais algumas aqui. Olha, gente, essa aqui depois eu queria que vocês dessem uma olhada, eu vou deixar ela pronta para vocês estar como diz, no resumo. E é um tipo de questão que também tem resposta no texto. Eu quero só mostrar mais uma dessas, acho que é a última que eu selecionei. Essa aqui é uma questão trabalhosinha, eu falo dela já, que é de equilíbrio. Essa aqui. Gente, essa é uma questão que relaciona muito a química com poluição ambiental. Vou falar dela rapidamente. Deixa eu ver que horas são, para não extrapolar muito o horário. Diz assim, ó. Um estudo monitorou o impacto das medidas de isolamento social. Isso é uma questão bem recente, tá, gente? Depois do início da pandemia. O impacto do isolamento social na qualidade do ar em áreas urbanas da cidade de São Paulo. Então, a gente sabe que os carros se movimentando na rua, as indústrias e tudo ali trabalhando, né, faz com que o ar de São Paulo seja muito poluído. Então, o isolamento social, as pessoas dentro de casa, menos carro na rua, diminuiu a poluição.
Aí ele diz aqui, ó, o monitoramento diário da composição do ar entre 24 de março e 20 de abril do ano passado, né, do ano retrasado, detectou uma redução das concentrações de monóxido de carbono, já vou associar o monóxido com algumas coisas importantes aqui, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. De aproximadamente 53%, 60%, 44% ali, né? Foi a média de diminuição. Ótimo. Vamos para a questão. Ó, isso aqui saiu numa revista, tá, gente? Ó, um jornal que é um artigo que fala sobre poluição. Explique a relação entre a produção de CO e a utilização de veículos automotores movidos a combustível fóssil, então, derivados de petróleo aqui. Descreva um benefício ambiental do Programa Nacional Proálcool para o Brasil. Esse Proálcool, gente, foi um programa que visava substituir a frota de carros, né, a gasolina, por carro a álcool. Isso é um projeto antigo, né, lá dos anos 70, 80, enfim. Item B. A chuva, né, fala de chuva ácida. A água da chuva é uma combinação da composição química de gotículas de água, né, que se formam nas nuvens, e de substâncias que se incorporam a essas gotas de chuva durante a precipitação. Explique como um dos poluentes citados no enunciado pode levar a... Então, tem que ser um desses três, hein? Citados no enunciado, pode levar à formação de chuva ácida, né? A precipitação ácida, que é a chuva ácida. Indique e explique um prejuízo da chuva ácida, né, para o ecossistema aquático. Então, várias situações aqui, uma questão de química ambiental. Vamos lá. Primeiro, como que eu vou saber, né, o que o CO causa? Gente, o CO, ele vem da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Eu vou escrever as equações já para vocês verem a diferença entre combustão completa e incompleta, porque pode ser pedido. Então, olha só, quando a gente queima petróleo, derivados, gasolina, óleo diesel, a gente produz o CO2, que é o gás de efeito estufa, que não está sendo citado no texto, mas a gente também produz o CO. O CO, que é um gás extremamente tóxico, ele é responsável por várias mortes, tá, gente? Situações, por exemplo, em que as pessoas acendem a lareira ou acendem a fogueira em algum lugar fechado, esse gás, ao ser inalado, ele se liga com a hemoglobina e ele mata, né, por intoxicação. Um gás perigoso para a gente. Então, a queima de combustíveis fósseis, a queima incompleta, vai gerar CO. Ele pergunta aqui sobre a utilização de álcool, né? O programa Proálcool, a utilização do álcool no lugar dos combustíveis fósseis. Aí tem que lembrar que o álcool é um biocombustível. Ele vem da cana-de-açúcar, então, né, ele é menos poluente porque enquanto a cana-de-açúcar cresce, ela, né, faz fotossíntese, ela captura, né, gases do meio ambiente, e depois, no processo de queima, ela libera novamente, mas é um processo cíclico. Ele é muito menos poluente do que os derivados de petróleo. Então, ó, fonte renovável aqui, ó, um biocombustível menos poluente. Agora, o item B, aí tem que tomar cuidado, porque o texto, ele cita 3 substâncias. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Ele cita o CO, que é um óxido inerte, gente, CO, ele é perigoso e tal, mas não reage com água. E o NO também, é um gás inerte, não reage com água. Desses 3 citados, só o NO2 é que sofre reação com água, ele sofre né, vou escrever já a reação para vocês, ali vou mostrar, e ele é o único que vai formar um ácido no momento que reagir com a água da chuva. Então, o poluente aqui, ó, que vai causar a chuva ácida é o NO2, é o dióxido de nitrogênio. O que acontece? Ao reagir com a água da chuva, ó, a equação balanceada aqui embaixo é importante, ele produz 2 ácidos. O ácido nítrico, que é o HNO3, e o ácido nitroso. O ácido nítrico está em destaque aqui, ó, o ácido nítrico, porque ele é um ácido forte, ele causa corrosão de monumentos, enfim. E ele vai ser o responsável por acidificar a água. Então, onde essa chuva cair, ou se ela cair, for para o esgoto, for parar em algum lago, algum rio, ela vai causar diminuição do pH por conta desse ácido. E o outro ácido? O HNO2 não é um ácido tão forte. O ácido agressivo aqui, ó, perigoso, corrói até metais, é o ácido nítrico. Então, olha só, com a formação da chuva ácida, a gente vai ter a diminuição do pH, né, da água do rio, do lago, enfim, isso causa desequilíbrio ecológico.
Alguns peixes podem morrer. Então, isso daí aqui, ó, prejudicando o fitoplâncton, enfim, as formas de vida aquática vão ser prejudicadas pelo aumento do ácido na água, consequentemente, diminuição do pH. Então, ó, é uma questão que envolve meio ambiente, um pouquinho de química básica, aqui tem que conhecer os óxidos, né, ó, óxido de nitrogênio, óxidos de carbono, e a interação desses óxidos com a água. Belezinha? Então, ó, uma questão, de novo, que o próprio texto meio que direciona, né, algumas respostas, algumas coisas que são importantes ali. Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui em relação aos óxidos. Vou falar do outro tipo de chuva ácida. Deixa eu abrir de novo aqui. Porque não é só o ácido nítrico que pode se formar durante a chuva ácida, não, gente. Tem outro aqui que é importante. E aí eu quero citar essa equação. Olha só. Estou compartilhando a tela aqui, tá, gente? Eu vou escrever novamente. Vou escrever aqui do lado, vamos ver se dá certo. Ó, eu acabei de mostrar para vocês um óxido, que é o NO2, e o próprio texto dizia ali que ele estava presente no ar, né, poluente atmosférico. Esse aqui, que é o dióxido de nitrogênio, ele causa a formação de 2 ácidos, né? Mas o principal é o ácido nítrico. Isso aqui não é tão comum em prova. O óxido mais comum de ser cobrado é esse aqui, gente. O SO3, que é o trióxido de enxofre, ao reagir com a água da chuva, isso aqui é importante, hein? Ele costuma formar um ácido bem famosinho, ó, SO3, é muito comum, principalmente em indústrias, né? Ele é lançado na atmosfera e ele forma o H2SO4. Então, existe a possibilidade de se formar ácido sulfúrico na água da chuva. Esse ácido sulfúrico é um ácido forte, então, na água, gente, ele vai ionizar. O processo de ionização é esse aqui, ó, H2SO4 em água, ele, né, sofre esse processo. Libera íons H+, e íon sulfato, SO4, 2-. Então, a presença desses íons aqui, ó, dos íons H+, faz com que o pH da chuva fique bem baixinho. pH, que por sinal tem um cálculo, né, para fazer, não sei se vocês vão se lembrar isso lá da fisicoquímica também, a gente calcula assim, ó, pH é menos log, a matemática aparecendo aqui, da concentração de íons H+. Quanto mais íons H+ eu tiver, quanto mais ácido tiver, lembrando que aqui, ó, o logaritmo negativo, né, gente? Né? O que vai fazer? Vai fazer com que o pH fique mais baixo. Lembrando, né, nossa escala famosinha de pH que vai de 0 até 14, aqui, ó, de 7 para baixo, a gente vai ter o pH ácido, acima de 7, pH básico. Por que eu estou puxando essa escala de pH, gente? Porque a chuva naturalmente é ácida. A gente considera a chuva ácida prejudicial, poluída, quando a gente tem um pH menor que 5. Ali na faixa do 5, 5,5, até 5,5, pH ok. Então, pH menor que 5,5, chuva ácida. Ah, e o pH 6 não é ácido também? É, só que a acidez natural da chuva, ela vem da presença de um outro óxido. Vou escrever ele aqui porque ele também é muito comum. O CO2, que não estava citado nesse exercício que eu acabei de mostrar para vocês, ele é um dos componentes da atmosfera, natural, né? Ter CO2 ali. O que acontece, gente, é que quando chove, o CO2 também forma ácido. Então, a água da chuva naturalmente reage com o gás carbônico né, presente ali na atmosfera e forma esse ácido, H2CO3. Só que esse ácido aqui, que é o ácido carbônico, ele é muito fraco. Ele não é um ácido que vai causar nenhum dano, como o ácido sulfúrico que eu acabei de mostrar. Então, a chuva, naturalmente, vai ter um pH menor que 7 por conta da presença do ácido carbônico, que também ioniza, né? O ácido carbônico, ele também libera íons H+, só que numa extensão muito menor do que o ácido nítrico, que estava na questão da Unicamp, ou como o ácido nítrico, que também aparece bastante. Então, ele vai liberar íons H+, também, ó, e aí forma o carbonato,
e tudo mais, só que é um ácido fraco. Ele libera uma quantidade muito menor de íons H+, fazendo com que o pH não seja tão baixo, não vai diminuir o pH da água da chuva a ponto dele ser menor que 5, 5,5, certo? Então lembra disso, gente, a água da chuva é naturalmente ácida por conta da presença do CO2, que é comum ali. E da onde que ele vem? De vários processos, da nossa respiração, da queima de combustíveis fósseis, que também vai gerar ali, né, o aquecimento global. Agora, para finalizar, deixa eu só falar da combustão, que apareceu nessa questão, né? Ele falou que o CO2, tá, o CO vem da combustão. Presta bastante atenção nisso, gente. Combustão, na prova, pode aparecer de 3 maneiras. A combustão completa, que vai gerar o CO2, e combustões incompletas. Eu vou escolher um combustível, tá? Para falar disso. Eu vou escolher o metano. Metano é o gás natural. A gente pode usar como combustível. Combustão, vocês já lembram, né? Se lembram aí, combustão é reagir com oxigênio. Quando o CO2 se forma, porque a combustão aqui vai gerar CO2, a gente diz que isso é uma combustão completa. Ó, combustão de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, vai produzir sempre gás carbônico e água se a combustão for completa. Vou fazer agora a combustão incompleta. E se o metano queimar, mas ele não produzir CO2, ele produzir CO, a combustão é incompleta. CO, esse gás tóxico que a gente viu na questão, e água. E por último, existe um tipo de combustão mais incompleta ainda, que produz carvão, produz fuligem, aquela fumaça escura que a gente vê nos caminhões, carvão, inclusive é carvão no estado sólido, são partículas de carvão, é super prejudicial para o pulmão inalar, né, aquela fumaça, e água. Aí vocês vão me dizer, e o que mudou, né, de uma equação para outra para os produtos serem diferentes? A disponibilidade de oxigênio. Então, por exemplo, nessa primeira equação, ó, deixa eu ajeitar aqui e balancear. 2 oxigênios aqui, mais 2, 4, 2. Ó, tô balanceando. Lembra na hora da prova de balancear a equação. Aqui, 2 aqui, 2, 3, 3 meios. Vou balancear com fração, tá? E aqui, 2 e 1. O que eu queria chamar a atenção, a quantidade de oxigênio disponível para queima variou. Quanto menos oxigênio disponível eu tenho, mais poluente vai se tornando a minha combustão. Ó, quando eu queimo usando bastante oxigênio, produzo gás carbônico, que embora seja um gás de efeito estufa e tudo mais, não é tóxico. Quando eu queimo usando menos oxigênio, 3 dividido por 2 aqui é 1,5, depois 1, tá vendo? A quantidade de oxigênio diminui, a combustão passa a ser incompleta, gerando substâncias poluentes um pouco mais agressivas. O CO, que é extremamente tóxico, a fuligem, que faz super mal também. Então, é essa a diferença entre as possíveis combustões. Agora, eu poderia substituir o metano por gasolina, por óleo diesel, por etanol, eu poderia substituir os combustíveis por madeira. Madeira é um tipo de combustível. E eu posso ter combustões incompletas na queima de qualquer combustível proposto, certo? Então, lembrar disso ali, as combustões, elas podem gerar não somente gás carbônico, pode gerar outros produtos também. Bom, eu acho que o de essencial, gente, que eu anotei, ó, que eu não queria deixar de falar, eu acho que eu falei. Atenção aos balanceamentos, aos símbolos, a forma de escrever, gente, sejam muito claros, tá? Não tô falando que tem que ter letra bonita, não, porque eu mesmo tenho uma letra péssima, mas assim, pensa que a pessoa não vai se esforçar para entender o que você escreveu, né? É você que tem que se fazer claro ali. Então, escreve ali, usa o espaço, não faz tudo amontoadinho, porque se o corretor lá não entender muito o que você quis dizer, gente, vai dar errado, né? E não, a gente não pode perder nada das questões, né? A gente quer todos os pontinhos. Bom, esses slides, acho que ficaram aí umas 3, 4 questões que eu coloquei com gráfico. Coloquei várias questões para vocês analisarem mesmo a presença de gráfico, de tabela. E é isso, gente. Eu não queria passar de 1 hora, porque eu sei que essa semana, véspera de prova, vocês têm que ficar descansados, né? Não vale a pena dormir tarde, ficar estudando até muito tarde, não, porque eu acho que vocês estão mais do que preparados. Dúvidas, gente? Perguntas? Alguma? Nossa, muito obrigada.
Gente, ó, tô na torcida aí por vocês. Eu tô no grupinho lá, né, onde a gente publica o link. Então, se tiver alguma dúvida, quiser mostrar alguma questão específica, alguma coisa que eu não falei, porque, né, o objetivo hoje não era mesmo, né, ver conteúdo, era mais preparar vocês para questão de prova. Porque, em termos de conteúdo, vocês estão preparados, né? Estão na torcida. Pode mandar, viu, gente? Pode mandar dúvida, eu respondo. Pode, sei lá, mandar resolução, quiser que eu dê uma olhada. Tô aí, tá bom? Torcendo muito aí por vocês. Boa prova. Obrigada pela presença também. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Vai lá.